Boa tarde, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje falaremos sobre problemas socioambientais e econômicos baseados na matéria Geografia. Vamos falar especificamente da região sul do Brasil. E nosso trabalho é composto pelo Alan Cursino, a Ana Carolina, a Isabelle Cauane, a Caroline Regina, eu, Miyuki Takumi, e o Victor Gabriel. Bom, a primeira notícia que eu escolhi fala sobre os problemas ambientais que ameaçam a saúde do Rio Grande do Sul. De acordo com a notícia, esses principais problemas são: primeiro, o estado possui dois biomas, que são a Mata Atlântica e o Pampa, com a menor superfície de remanescentes no Brasil. Segundo, o estado possui 280 espécies da fauna ameaçadas e 804 espécies da flora ameaçadas. Terceiro, o estado possui 3 rios entre os 10 mais poluídos do Brasil, que são o Rio Gravataí, o Rio dos Sinos e o Rio Caí. Quarto, o sistema de monitoramento da qualidade do ar está totalmente sucateado na região metropolitana. Quinto, no campo, há uma conversão acelerada de vegetação, com um aumento exagerado e sem limites do modelo baseado nas monoculturas de soja transgênicas e de outros grãos para exportação, muitas vezes com o uso indiscriminado de agrotóxicos e outros insumos. Sexto, o crescimento desordenado da urbanização, sem um controle e planejamentos necessários. Sétimo, crescimento das espécies exóticas invasoras, segundo fator da perda de biodiversidade. Oitavo, apagão ambiental com desestruturação do sistema estadual de proteção ambiental, sem controle e repasse indiscriminado de responsabilidades às prefeituras. E por último, unidades de conservação sofrendo grave descaso de parte do governo, sem equipe de apoio, falta de equipamentos, sem recursos e com graves conflitos em suas áreas de amortecimento. A outra notícia que eu peguei fala sobre a economia da região sul, onde especialistas dizem que a economia do sul precisa se reinventar e que também houve uma redução da participação dos estados do sul no PIB nacional, e a economia da região foi a que apresentou menor crescimento. A notícia 3 fala-se sobre o prejuízo com o desmatamento no Rio Grande do Sul, que passa de 16 milhões em um ano. Em um ano, o Rio Grande do Sul perdeu 16,3 milhões de reais por conta do desmatamento de 158 hectares de terra, equivalentes a 205 campos de futebol. A maior parte do desmatamento periciado pelo IGP, Instituto Geral de Perícias, no Rio Grande do Sul ao longo do último ano, ocorreu em áreas de Mata Atlântica, que já é o bioma mais ameaçado do país. Um dos maiores casos é Vacaria, onde foram derrubadas 14,5 hectares de terra e gerou um prejuízo de 1,6 milhão de reais. A seção de perícia ambiental do IGP existe há 16 anos e conta apenas com 5 peritos para todo o estado, o que leva à demora para serem feitas as perícias. Em alguns casos, pode levar anos. A notícia 4 fala-se sobre o lixo na praia e poluição de rios e mares, e os desafios de Florianópolis para a temporada. Nos 174 quilômetros de litoral na ilha de Santa Catarina, é visível o descaso com a natureza. São recolhidos por mês mais de 16 mil toneladas de lixo pela cidade e que podem chegar a 24 mil toneladas durante o verão. O último relatório de vulnerabilidade em Florianópolis, divulgado no dia 14 de outubro, aponta que 18% dos pontos de banho atualmente estão impróprios por conta da quantidade de coliformes fecais. Toda essa poluição gera impactos ambientais e econômicos irreversíveis. Afinal, a capital depende da produtividade do turismo e da pesca, ambos afetados pela poluição. O impacto gerado pelo lixo pode diminuir a quantidade de organismos das espécies. A poluição afeta também a quantidade de frequentadores, o que afeta desde a indústria hoteleira até os ambulantes das praias. Tudo isso causa um prejuízo inimaginável para a capital. Bom, pessoal, bom dia. A primeira notícia que eu escolhi, ela traz à tona um problema ambiental.
A notícia relata o desmatamento irregular encontrado pela Operação Mata Viva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA. No total, foram 400 hectares de florestas de araucária desmatadas no estado do Paraná. Como consequência, pode ser observado, por exemplo, a secagem de um rio devido a uma árvore com mais de 30 anos que foi derrubada. Diversos moradores dependiam do curso da água e da vegetação local que foi desmatada. Após a investigação, o IBAMA descobriu que aquela área estava sendo desmatada há meses, mesmo sendo fiscalizada por agentes. Pelo jeito, nem mesmo uma área de preservação estava sendo devidamente preservada. A próxima notícia fala sobre IBGE apresenta ranking dos 10 rios mais poluídos do Brasil. Um dos grandes problemas socioambientais do Sul está em seus rios. Entre os 10 rios mais poluídos do Brasil, segundo o IBGE, 4 estão localizados na região Sul, sendo eles o rio Iguaçu, que ocupa a segunda colocação do ranking. Ele se localiza no Paraná e na divisa natural com Santa Catarina. Logo em seguida vem o Rio dos Sinos, que se ocupa a quarta colocação do ranking. Logo abaixo, na quinta colocação, está o Rio Gravataí, que separa a cidade de Canoas e Porto Alegre. E o último rio da região presente no ranking é o Rio Caí, que é localizado no norte de Porto Alegre. A próxima notícia fala: Sul e Sudeste sofrem mais com crise da pandemia que outras regiões. Com o início da pandemia do novo coronavírus, muitas cidades e países ficaram com medo das ameaças e prejuízos que isso lhes causaria. Aqui no Brasil, não foi diferente. Segundo o site IG, a região Sul e Sudeste sofreram mais com a crise da pandemia que as demais regiões do Brasil. Essa notícia foi publicada com fonte no Boletim Regional do Banco Central. E isso é possível pois as demais regiões têm vantagem na economia por suas agropecuárias. A próxima notícia, a notícia 8, fala sobre arenização na região Sul. A arenização é um problema que vem afetando a região sul há muito tempo e vem piorando ao longo dos anos. Trata-se da formação de bancos de areia em solos predispostos para essa ocorrência, o que ocasiona esgotamento do solo e a consequente perda da vegetação. A arenização na região sul ocorre pela soma de alguns fatores. A predisposição dos solos, que naturalmente são arenosos, o uso intensivo deles na agricultura, a remoção da vegetação e a retirada de nutrientes. Com o desmatamento nas áreas de agricultura, os solos ficam mais expostos à ação da chuva, que auxiliam na sedimentação e a movimentação dos sedimentos, que, por sua vez, dão origem aos areiais que recobrem o solo e tornam a paisagem muito semelhantes ao de um deserto. A arenização é um processo natural e sua ocorrência na região sul possui vários registros históricos. No entanto, a intensificação da agricultura nessa região ao longo do século XX contribuiu para a intensificação sem igual desse problema, que se tornou crônico e em boa parte do espaço do local. A notícia que eu vou apresentar para vocês também é sobre um problema ambiental que está ocorrendo agora no Sul. Bom, a região Sul, juntamente do Centro-Oeste, eles estão sofrendo com a Laninha desde o último trimestre de 2019 e ela pode durar até março de 2021. A Laninha é um fenômeno natural que consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano Pacífico Central, Tropical e Oriental. Ela é causada principalmente pelo aumento dos ventos alísios, o que faz com que haja acúmulo de águas quentes no oeste. Vale lembrar que a Laninha que está tendo agora, que está tendo atualmente, que vai até março de 2021, ela pode ser considerada uma das mais fortes dos últimos 20 anos.
Durante esse fenômeno, o Rio Grande do Sul sofre com uma estiagem severa. Nem mesmo uma onda de chuvas significativas para 10 dias foi capaz de salvar as plantações de milho, que já foram dadas como perdidas. Lá em Santa Catarina, houve um caso de um pecuarista que precisou abater uma vaca leiteira por falta de alimento. Esse foi um caso que mais chocou o Brasil, principalmente a região. A notícia fala sobre a desigualdade de renda na região metropolitana de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, apresentando dados e análises. Nela, o programa Instituto Humanista Unicinos, IHU, analisou os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, PNAD, entre os anos de 2015 e 2020. Sobre a evolução da desigualdade no Rio Grande do Sul, a notícia diz que a desigualdade vinha caindo até o segundo trimestre de 2015, quando apresentou o valor de 0,47, o menor da série histórica. A partir de 2016, houve um aumento no índice que até no final de 2018 sofreu pequenas variações, sendo interrompido pelo aumento drástico da concentração de renda no primeiro trimestre de 2019. O pior resultado apresentado foi no primeiro trimestre de 2020, quando o índice chegou a 0,51. Houve uma leve queda no segundo trimestre. E sobre a evolução da desigualdade em Porto Alegre, a notícia diz que, entre 2015 e 2016, houve um aumento drástico na desigualdade, que cresceu em ritmo acelerado, chegando ao segundo trimestre de 2016, o valor de 0,55. A partir do terceiro trimestre de 2016, o índice teve pequenas variações até o início de 2019, quando há um aumento considerável. Porto Alegre teve o pior resultado no início de 2020, quando chegou ao índice de 0,58. E foi isso, galera. Obrigado pela atenção. Quem tiver alguma dúvida, é só mandar no chat. Aqui está as referências de cada notícia da internet que pesquisamos. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket.